Olá, eu sou a Leila Sterenberg e está começando agora o SEBRE Conversa, o podcast do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. A partir desse momento, você acompanha comigo uma análise de alto nível sobre temas internacionais e os impactos no Brasil. A gente grava na sede do SEBRE, no Rio de Janeiro, mesmo local que recebe os associados, diplomatas brasileiros e estrangeiros, especialistas em relações internacionais, representantes de empresas e jornalistas. A nossa conversa hoje é com o Najat Kuri, um economista que é cofundador e pesquisador sênior do Centro de Estudos do Oriente Médio, o GEPOM. O Najat nasceu no Líbano, veio para o Brasil em 1970. É isso, Najat? Perfeito. E aí trabalhou para a Interbras, subsidiária da Petrobras, no Irã, no Iraque, lá na década de 80, né? E depois na própria Petrobras, atuando na área de estratégia, né? E dando curso também sobre o Oriente Médio, é um especialista. O Oriente Médio conhece a região realmente a fundo e também a chamada geopolítica da energia. E é um bocado sobre isso que a gente vai falar hoje. Muito bem-vindo, um prazer ter você aqui, Najat. Bom dia, obrigado por me receber. E não sei se vale a pena mencionar, vinha para o Brasil, que o Brasil ganhou a Copa de 1970. Aí decidi, no dia que o Pelé marcou o gol contra a Itália no México, vou para o Brasil. É um motivo justo. Não. É um motivo justo. Olha só, vamos começar falando sobre o que talvez a gente possa chamar de mudança de paradigma. E desde já eu te pergunto se é de fato uma mudança de paradigma, algo que aconteceu esse ano, que foi a China intermediar uma reaproximação, uma normalização de relações diplomáticas entre o Irã e a Arábia Saudita. O que reflete um monte de coisa, né? A preocupação da China com a chamada segurança energética e a importância do Oriente Médio ou da West Asia, né? Assim, essa Ásia Ocidental, como o pessoal lá na Ásia, na China, está chamando, né, a região, e também a perda de influência dos Estados Unidos. Na China tem um jogo chamado Mahjong, se não me engano. Ele é jogado com 3 pessoas. Normalmente os acordos internacionais são 2 pessoas, são bilaterais, e esse acordo foi trilateral, digamos. Mostra a ascensão da China como ator influente politicamente, além de ser ator influente economicamente, cujo praticamente todos os olhares estão olhando para a China, mesmo os Estados Unidos, que tem uma certa rivalidade tecnológica, comercial e tudo mais. E o Oriente Médio passou, nos últimos anos, com várias fases, né? A perca dos Estados Unidos, da influência americana na região, ela começou desde a época de Obama, quando houve o advento do shale gas e tight oil, que o americano passou a ser independente energético da região do Oriente Médio. O chamado gás de folhelho, né? O gás de xisto, os Estados Unidos aumentando a sua produção. E eles, devido ao dinamismo da economia americana, legislações americanas rápidas, dinamismo e tudo mais, eles conseguiram, em curto prazo, aumentar a produção em quase 5 milhões de barris, o que afastou eles da dependência energética da Arábia Saudita. A meu modo de ver, esse é um evento de suma importância na geopolítica energética mundial. Um dos mais importantes dos últimos 10 anos, né? Então, o americano mudou totalmente seu foco, né, de interesses e passou para ser também olhando para a China, para o Far East, né? E, obviamente, a China, devido à sua pujança econômica, seu poderio de consumo, de produção, de exportação, ela passou a ganhar destaque no Oriente Médio. Hoje, digamos, o Oriente Médio tem, a China tem, o Oriente Médio, mais ou menos 80 bilhões de dólares de trocas comerciais com a China. Isso comparado com quase 10% há 10 anos atrás. Enquanto isso que supera praticamente os negócios com os Estados Unidos e a China. O Brasil também é mais ou menos parecido. Hoje em dia, nossas trocas com a China superam as trocas com os Estados Unidos e Europa. Então, há um grande interesse nessa região e esse acordo veio a concretizar, digamos, vários aspectos dessa relação. Primeiro, a chinesa, que tem uma visão de estratégias de segurança internacional
através desses contratos de expansão também que o Xi Jinping, ano passado, quando ele foi reeleito renovada o mandato dele, ele declarou essa geopolítica deles em expansão também, uma presença política não somente comercial, né? Para a Arábia Saudita e o Irã, digamos, uma água fresca, um vento bom que vem do leste, porque os dois estão se desgastando muito desde da Revolução Islâmica, mas principalmente quando Mohammed bin Salman assumiu em 2015 como príncipe herdeiro do pai dele, do Salman, e tomou conta, digamos, da política saudita. No início ele mostrou imaturidade muito grande, ele declarou guerra contra os Houthis, né? Ele prendeu seus primos, ele eliminou os outros herdeiros, ele criou controvérsias com a Alemanha, com Canadá, né? Perdeu posições no Líbano, perdeu posições no Iraque, né? Então ele começou mal, digamos, o reinado dele. E acho que agora chegou para um certo amadurecimento, para não falar do assassino do jornalista, né? Jamal Khashoggi, né? E criou controvérsia com Turquia e tudo mais. Irã, ela vinha sendo isolada internacionalmente, e os Estados Unidos, desde 1980 até hoje, cada dia aumentando as sanções. E juntamente segue a Europa para os Estados Unidos. Então, o Irã se viu também isolado totalmente, e através de houve uma tentativa do JCPOA de 2015, quando... Que, aliás, coincide com o shale, né? Já sob efeito da revolução do gás de folhelho americano, aí os Estados Unidos conseguem fazer esse acordo nuclear. Perfeito, né? Bem mencionado, Leila. Então, quando Obama fez o acordo nuclear, primeiro acordo nuclear, que foi denunciado por Trump, né? Era por causa do afastamento da dependência deles. Então, Irã conseguiu, digamos, voltar ao cenário mundial, né? Integrar de novo, o que é importante. Mas quando Trump ele isolou o Irã de novo, e veio Biden com política também de mais sanções, apesar da intenção dele na época da eleição, antes da eleição, de que seja um dos temas, uma meta americana, fazer de novo o acordo nuclear. Pois é, fala-se disso, né, numa movimentação americana hoje, silenciosa, para um acordo, digamos assim, extraoficial, uma contenção do Irã, né, para que tudo bem, então aí enriquece o urânio, mas segura a onda aí, Irã. Isso está acontecendo, né? Digamos, de não aumentar as tensões, né, de tirar as tensões impossíveis, porque há histórico muito grande de animosidade desde a tomada dos reféns, e uma série de controvérsias, de prender iranianos americanos prendem os iranianos, de combate de navios. E, mais importante, o acordo, ele devia ser abrangente, mas a negociação atual está muito complexa. Inclusive, o Henrique Moro, que esteve pela SEB recentemente, ele é o negociador-chefe da Agência Internacional de Energia. Ele é espanhol, número 2 do José Borrell, né, na diplomacia europeia. E eles participou da Conferência do Forte esse ano, no Rio de Janeiro. Ele vive no Irã, praticamente. Eu tive uma chance de conversar um pouquinho com ele. Ele confirmou uma coisa interessante: não há confiança entre as duas partes. Para você fazer um negócio, você tem que criar uma confiança. Obama fez isso, criou confiança. Ele e o Rouhani, ele criou um certo diálogo, digamos, direto ou indireto, através dos seus ministros das relações exteriores. Hoje, esse ambiente está zero. Né? Não tem confiança. Então, a negociação que a Europa iniciou no ano passado, ela falhou em coisas básicas. Eles fizeram todos os itens corretamente, menos o item entre Estados Unidos e Irã. E quando chegou a esse ponto, cada um se posicionou numa maneira, inflexível. Os Estados Unidos têm limitações, porque o presidente... Esse é um acordo presidencial também, é bom lembrar. Não é acordo entre Estados Unidos e o Irã. Não é acordo que o Senado aprova, que as Forças Armadas aprovam. É um acordo presidencial que foi feito por Obama, depois foi denunciado por Trump e está sendo pensado e refeito pelo Biden, né? Então,
Então, Irã se queria umas garantias que os Estados Unidos não podem oferecer. Por exemplo, se daqui ano que vem o Biden mudasse, eles querem que o acordo se mantenha em vigor, né? O que não pode fazer, porque se houver um Trump voltar, primeira coisa ele vai scrap it up, né? Aliás, falando da visita, né, do Joe Biden à Arábia Saudita, que a gente acompanhou no meio do ano passado, e foi considerada constrangedora até por Joe Biden ter chamado os sauditas de párias, né, durante a campanha, aquela coisa toda. Primeira pergunta, eles lograram êxito ao querer que a Arábia Saudita aumentasse a produção de petróleo para segurar a cotação do barril, que tinha subido muito por conta da guerra? Essa é a primeira pergunta. Depois, tem uma questão que é o próprio peso da Arábia Saudita e do Golfo, né? A Arábia Saudita cresceu mais de 8% no ano passado, é uma coisa impressionante. E me parece que o poder desses países produtores de petróleo ficou muito mais evidente com a invasão da Ucrânia pela Rússia, não? Isso tudo, digamos, voltando um pouco para trás, a pandemia tinha feito o preço do barril cair, né? Ela tinha despencado o preço do barril. Eu lembro, em abril em 2020, o preço do barril chegou a $20. É uma coisa vergonhosa, praticamente. Passou a ser prejuízo tirar o petróleo, né? De que vender o petróleo, né? Então, o que aconteceu nesse período? Houve uma aproximação muito grande entre a Rússia e a Arábia Saudita. O OPEP Plus, né? Que chama de OPEP Plus, que é Azerbaijão, Rússia de um lado e os países da OPEP tradicionais, Arábia Saudita, os Emirados, Venezuela e tudo mais, Iraque e tudo mais. Então, nesse momento de queda do mercado, que alarmou o mundo inteiro, inclusive os produtores americanos, que foram ao Trump, né, as agências de energia dos estaduais foram ao Trump dizendo, olha aqui, você está protegendo a Arábia Saudita com mísseis, com etc., mas o preço do barril está destruindo a nossa shale gas e a indústria americana, e mesmo afetaria a brasileira, porque o preço do barril a $19, $20, ele torna-se negativo, né, que o custo médio, digamos, hoje em dia, a grosso modo, em torno de $40. Então, até $40 o custo. O resto disso aqui começa a lucrar as empresas, os governos, os estados, né? E os acionistas, obviamente. Então, naquela época, o Trump teve que ligar para Putin e para Mohammed bin Salman, e ele ameaçou Mohammed bin Salman. Vocês têm que cortar a produção para que o preço subir. Veja bem o contraste com o Biden. O Biden foi agora pedindo para eles aumentarem a produção para o preço baixar. Então, isso é uma coisa... Efetivamente, o preço baixou, né? Se a gente compara com março de 2022 e o que aconteceu... Porque voltou ao normal. Porque quando passou a epidemia, houve duas crises. A crise de aumento de consumo. Então, de repente, a pandemia acabou, todo mundo voltou a dirigir, a viajar e tudo mais. E depois a guerra. Então, houve duas crises ao mesmo tempo, que causou o preço subir para mais que $100, que causou também que o Biden ir à Arábia Saudita. Inicialmente, ele também não quis chamar a Arábia Saudita, não ligou para ninguém. Quando ele ligava para o rei Salman, porque ele falou, eu sou presidente do rei Salman. Mas o rei Salman hoje tem 80 e poucos anos e entregou toda, digamos, política interna, externa para o Mohammed bin Salman, que é o filho dele, que hoje comanda ele com Mohammed bin Zayed nos Emirados. Então, eles praticamente que coordenam a posição árabe no OPEP Plus. E do outro lado tem Putin e tem os ministros dele, né, que fazem isso. Então, esse acordo que hoje é, digamos, o segundo coisa mais importante que ocorreu no mercado do petróleo, ao meu modo de ver, né? Porque o primeiro foi a descoberta dos shales, depois esse acordo que gerencia o mercado do petróleo, que afeta toda a nossa vida. Incrível que pareça, afeta o Brasil, porque o Brasil consegue um preço interno e exportação que cobre os custos de produção do pré-sal, né? Consegue o shale e tight
ganham dinheiro para pagar, porque eles são muito dinâmicos, muito alavancados, então precisa pagar os investimentos, os investidores e tudo mais, e conseguem uma estabilidade para esses governos todos de ter uma economia, digamos, decente, uma economia planejada, que eles podem cobrir as suas despesas. Para ter uma ideia, o Iraque, 90% das despesas do governo depende do petróleo. Então, tem países que dependem em grande porcentagem, a Arábia Saudita, os Emirados, mais ou menos 60% em termos de dependência do petróleo. Então, o preço justo do petróleo que permite aos investidores e às empresas ganhassem e retorno de dinheiro e também um mercado estável foi feito entre Putin e Mohammed bin Salman. Digamos, os dois fizeram esse acordo. Esse prevalece do interesse americano de alta ou baixa. Porque eles sabem que o Biden vai embora, o Trump vai embora, e vai lá Mohammed bin Salman e não sei Putin até quando vai ficar, né? Então, esse acordo hoje é de suma importância e que o Irã faça parte. Então, Irã e Arábia Saudita, voltando ao assunto do Golfo, tem interesse vital entre os dois. Além de mais, tem um interesse vital naquele estreito, naquele Golfo Pérsico para o Irã e Golfo Árabe para os árabes, né? Onde escoa 40% da produção mundial de petróleo. Então lá, digamos, toda a vida, toda a dependência de segurança energética da China, do Japão, da Coreia, que são aliados dos americanos e outros países, Índia, ela depende daquele estreito de Hormuz, onde escoa essa produção. Como é que se vê a perspectiva de normalização de relações entre Israel e Arábia Saudita? Porque depois dos acordos de Abraão, aliás, né, mediados pelo Trump, né, teve um papel nisso, fala-se disso, né? Quer dizer, já tem um aumento nos últimos anos de negócios entre sauditas e israelenses muito grande e há essa perspectiva, né? Olha, o Trump ele fez uma coisa muito boa que é os acordos de Abrão. Ele conseguiu normalizar as relações diplomáticas entre os Emirados inicialmente, Bahrein e Israel. Esse realmente é um ponto muito positivo na administração do Trump, que estendeu para Marrocos e Sudão, né? Mas, obviamente, o filé mignon é a Arábia Saudita, pelo seu poder econômico, pelas suas finanças, pela sua infraestrutura que precisa desenvolver. A Arábia Saudita está seguindo o exemplo dos Emirados. Os Emirados, desde virada do século de 1990, começou a abertura econômica, começou um projeto de independência do petróleo. Então, hoje eles conseguiram ser centro financeiro, de exposições, de um monte de turismo, de aviação, tudo mais. A Arábia Saudita ficou atrás pela estrutura deles de poder, de governança, do rei, que eram os irmãos, tudo mais. Mohammed bin Salman é a nova geração. Então, a geração velha da Arábia Saudita estão morrendo, os irmãos. O último é o Salman, tem mais um irmão que não é político. Então, ele está vindo com um dinamismo, ele tem 35 anos, ele tem força, ele sabe não atender o telefonema do Biden. Biden ligou para ele, não atendeu. Imagina uma coisa dessa, qualquer um atenderia o presidente americano, o POTUS, né? Então, o Mohammed bin Salman também lançou um programa de 2030, né? Então, que é, digamos, para aumentar o progresso saudita, a abertura social, não digamos ao nível da Europa, mas abertura social, as mulheres estão tendo uma participação mais ativa, tendo teatro na Arábia Saudita, tendo produção de cinema, isso é uma coisa impensável antigamente. Antigamente um produtor de cinema não podia chamar cinema, era estúdio de fotografia, porque pelas leis do Alcorão, não sei que eles inventaram, alguma coisa que é proibido falar de cinema. Então, hoje não, mudou muito isso, tem DJs vão para fazer festas na Arábia Saudita, a mulher dirige, são conquistas pequenas, mas prova que eles estão saindo do isolamento social, digamos, escondido através da religião. A Arábia Saudita hoje está comprando times de futebol, está comprando Fórmula 1, está comprando uma série de avanços que Mohammed bin Salman tem intenção de fazer. Tem a NEOM. Então, para o Irã, para Israel, é um mercado gigantesco. Há um diálogo, as notícias
tem diálogo de segurança entre Israel e a Arábia Saudita. Por quê? Irã é inimigo número 1 de Israel, né? Mesmo não tendo fronteira junto, mas os dois se declaram inimigos, né? Digamos. Então, a Arábia Saudita, ela tem uma certa afinidade de segurança e tem troca de informação, tem troca de contatos, tudo é escondido. Dizem que o Netanyahu uma vez foi lá para Riad, encontrou com Mohammed bin Salman, mas tudo são especulações jornalísticas, digamos. Mas tem fundo de realidade. Então, para Israel e para o americano, um acordo que entre Israel e a Arábia Saudita, para o Biden, seria, digamos, uma solução para a eventual reeleição dele, né, e também compensar esse acordo que foi feito com Xi Jinping, com Irã e Arábia Saudita. Seria na mesma altura. Qualquer outra coisa não seria tão bem assim, né? Mas é complicado, porque existe um problema dos palestinos. Não vamos abrir esse assunto porque pois é extenso, né? A gente podia falar disso, a gente podia falar da situação do Iêmen também. Tem muitos desdobramentos possíveis aqui. A situação interna de Israel. Mas eu queria voltar à questão da guerra e os efeitos que isso teve na Europa, né? A gente sabe que a Alemanha, ela estruturou a sua competitividade um bocado na energia barata vinda da Rússia, né? Esse gás. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, a gente está acompanhando e, de certa forma, houve investimento maciço para dar um jeito ali, passar a importar mais gás liquefeito, aquela coisa toda, mas a gente está vivendo um novo momento e até uma grande interrogação quanto à competitividade da Alemanha nesses novos tempos? Olha, Leila, esse modelo de exportação industrial, né, alemã, ele foi baseado realmente, você falou, com energia barata que vindo da Rússia, né, que foi interrompida pela essa guerra atual. Né? O que está acontecendo com gás e petróleo russo? Estão sendo vendidos para quem? Para a Índia, para a China e para o Brasil. O Brasil está importando agora diesel. Aumentou porque o preço de gás diesel russo está muito mais barato que o americano. Então o mercado flui, né? Você não pode fechar o mercado. Abre uma torneira, fecha outra. Então essa venda de preços de petróleo, digamos, a $20 mais barato, porque o próprio europeu deu tiro no pé, que ele botou, olha, o cap é $50 para petróleo russo. Então, os chineses e indianos estão comprando o preço do petróleo a $20 a $30 abaixo de que o europeu está comprando, que está cobrando mais. A Índia está se dando bem, né? Porque ela importa o petróleo e aí refina vende os derivados. Ela vende petróleo russo para outros a preço melhor. E a China também, ela tem, além de importar petróleo mais barato, né? Ela tem também a transferência de tecnologia das empresas alemãs na China, que também estão competindo com carro elétrico. Hoje a China exporta mais carro elétrico da Alemanha, né, que era um motor da economia alemã, digamos, um dos motores é a exportação de carro. Se você acompanha as estatísticas, está caindo a exportação e está aumentando a exportação chinesa de equipamentos e tudo mais. Então, realmente, esta competitividade petrolífera a favor da China, esse desconto que o russo é obrigado a dar, ele permite uma competitividade maior industrial. E o russo está mandando petróleo e gás via tubulações na Sibéria e tudo mais. Então, estão se ganhando muito com isso. E a segurança deles, com o acordo nuclear Irã, com o acordo de segurança, digamos, ainda não é acordo de paz, é um acordo de segurança, de não interferência um contra o outro, entre a Arábia Saudita e o Irã, as vias de navegação estão seguras, o petróleo vai ininterruptamente naquela região. Então, não há mais problema de segurança energética que o europeu sofreu ano passado, com essa interrupção, que tiveram que abrir novas instalações de liquificação de gás, né, de abrir. O Macron foi para a Argélia, né, pediu até desculpas, né, então tudo isso está fazendo uma mudança e que o Oriente Médio, que é uma denominação europeia e americana chamada Near East, passou a ser West Asia,
né? Então, tudo isso está caminhando para que a região do Oriente Médio se torne de suma importância para o leste, e o leste também para o Oriente Médio. Então, a Arábia Saudita está numa posição de que ela quer a relação de segurança com os Estados Unidos, porque toda a umbrella de segurança da região do Golfo depende do americano. Tecnologia, aviação e tudo mais. Então, Irã, isolado do Ocidente e digamos, mesmo o JCPOA está em vigor com a Europa, mas a Europa não consegue, digamos, sozinha, não tem coragem de investir no Irã, porque as empresas que investem no Irã... JCPOA, o acordo. Acordo nuclear, né, que foi feito. A Europa não saiu, a China não saiu, só o americano que saiu. Mas as empresas europeias, as empresas internacionais, não conseguem investir no Irã porque há umas sanções americanas indiretas. Então, o americano sanciona o Irã e sanciona as empresas que querem fazer negócio com o Irã. Então, o Irã está buscando a China. Então, eles já, 2 anos atrás, fizeram um acordo de segurança lá, até cederam uma base no Golfo Pérsico, que é um negócio inédito, que os Estados Unidos está lá há mais de 50 anos. E está sempre, digamos, toda a umbrella de segurança deles depende da região, depende do americano. E o chinês foi muito inteligente, porque não precisa de mandar navios de guerra, não precisa mandar bombardeios gigantescos, mas um acordo comercial que favorece todo mundo. A Arábia Saudita ganha, Irã ganha, Estados Unidos ganha, a região ganha, todo mundo ganha. Falando na região, e a Turquia, hein, que com essa guerra é aquele amo com 2 senhores, né? Quer dizer, ou como diz o ditado, acende uma vela a Deus e outra ao diabo, aí você define quem é Deus e quem é o diabo, mas enfim, de certa forma, tá obtendo vantagem, né? Até toda essa história assim, não, vou aceitar a Suécia na OTAN, não vou, e colocando suas condições. O Erdogan, reeleito, né, tá ganhando Erdogan está provando que é um político hábil, né? Hábil, né? Pelo menos pragmático. A gente não, mínima coisa para dizer de pragmático. Quando ele assumiu, uns anos atrás, ele tinha a política de não divergência com os vizinhos. Mas o que ele fez? Ele divergiu com todo mundo. Com Israel, lembra de flotila que foi lá, depois com a Arábia Saudita, né? O único amigo dele era o Catar, né? Onde ele tem uma base marítima aérea que praticamente salvou o Catar de uma invasão possível saudita, né? Quando houve aquele boicote há uns anos, em 2019, né? Então, mas ele, digamos, ele tem amizade forte com Putin, porque Putin salvou a vida dele. Ele que alertou a segurança, as informações, a segurança das informações da Rússia, que alertou ele que havia uma tentativa de assassinato, então ele não viajou aquele dia, então ele deve a coisa. Ao mesmo tempo, ele não aprovou a guerra, né? Ele não permitiu aumento de fluxo de navios no Mar Preto, né? Mar Negro. Mar Negro, né? Então, ele não permite aumento da presença marítima russa naquela região, e ao mesmo tempo ele fornece drones para a Ucrânia, né? E apoia, digamos, de a não ocupação, a saída da Rússia da Ucrânia. Mas ele negocia dos 2 lados. Ele inaugurou a usina nuclear russa, e ao mesmo tempo ele compra 70% do gás dele da Rússia a preço diferenciado e ao pagamento até 2024. E ao mesmo tempo ele quer que, digamos, a Rússia gostaria que que a Turquia virasse um hub de distribuição de gás russo para quando acaba essa guerra, em vez da Ucrânia. Então a Rússia teria mais uma saída de gás, né? Então ele faz jogo para os 2 lados, né? E ele intermediou ano passado aquele acordo dos grãos, que permitiu até recentemente escoamento dos grãos, tanto russos quanto ucranianos, né? Mas recentemente, como a Rússia não recebeu, digamos, a facilidade financeira, porque eles podem exportar
os fertilizantes e os grãos, mas o pagamento disso é complicado com tem sanções. Então você não pode pagar para a Rússia porque o banco não aceita transferência. Eu não posso mandar dinheiro para a Rússia porque o banco não aceita. Aí tem que vai via intermediação de outros bancos, outros canais. Então esse não agrada ao Putin. Ele interrompeu esse acordo, mas o Erdogan, ele fez esse acordo com a ONU. Então ele ganhou destaque. Então ele está saindo do isolamento, né? Está sendo polido politicamente e tem interesses, obviamente, muito grandes. Uma delas é a renovação da frota de F-16, da F-16 americano. Ele tem os armamentos F-16 antigos, então ele precisa de, digamos, renovar eles para que sejam atualizados, já que ele não consegue armamentos F-35. Ele foi excluído recentemente porque ele comprou o sistema de defesa S-400 da Rússia. Então ele tem esse, digamos, uma posição, ao mesmo tempo ele é OTAN, mas ele não pode participar plenamente dos acordos do OTAN, da produção do F-35, que é o último modelo de aviação americana, mas ao mesmo tempo ele tem o F-16. Então ele está jogando isso, e com o negócio da Suécia, então ele conseguiu também renovação desse acordo com o F-16, o americano aprovou, o Senado aprovou, da renovação da frota aérea, e também está conseguindo, digamos, liberação do visto de Schengen para os cidadãos europeus, para os cidadãos turcos, e ele almeja ser membro da União Europeia. Então ele está negociando, ele negocia aqui, negocia para lá. Ele também permitiu investimentos russos na Turquia. Hoje em dia o dinheiro russo conseguiu salvar a balança comercial turca, que ela estava negativa, né? E com isso também conseguiu uma reeleição. Os bancos estavam sem dinheiro, o dinheiro russo que veio cash, né? Para lá e para os Emirados, salvou praticamente. Indiretamente ele virou pop lá e ganhou a eleição. Então ele está jogando e está tentando renegociar o acordo de grãos. Ele ligou para Putin e os dois falaram, olha, aqui é bom isso aqui, mas obviamente aí vamos ver o que vai acontecer. Mas fatalmente é um político ávido, não? Um político forte, né? Mais uma consequência da guerra, antes da gente começar aqui a falar do Brasil, mas já falando aqui de América Latina, que é uma mudança de postura americana em relação à Venezuela, né? Por conta aí da invasão da Ucrânia. Quando o petróleo subiu, aí precisa de qualquer fonte nova ou alternativa. Venezuela está sob sanções, Irã está sob sanções, os dois produtores bons de petróleo, né? A indústria venezuelana já está em sanções há mais de 6, 7 anos por várias razões sociais e tudo mais. E sucateada, né? Sucateada. E a Chevron tem interesse muito grande na Venezuela. Então houve uma licença especial. Olha aqui, tudo bem, nós somos assim, mas vocês podem retomar. Então essa foi justamente no mesmo tempo que ele foi para a Arábia Saudita, que não conseguiu nada, né? E, digamos, as exportações iranianas, que são piratas, eles às vezes pegam um navio, às vezes fecham o olho. O Irã exporta mais ou menos 1 milhão de barris por dia, que é um bom número. Pode aumentar mais se levantar as sanções. Venezuela está voltando de 600 mil barris. Venezuela tem potencial de 2, 3 milhões. Então, voltando para o petróleo, é a base desses relacionamentos. Digamos, onde o petróleo vai ou não vai, há um aumento ou diminuição de relacionamento, né? Vamos falar do Brasil? O Brasil não importava, né, nesse meio do petróleo aí, até o pré-sal. Quer dizer, importava como consumidor, mas não como produtor. Então o lugar do Brasil mudou, inclusive tem interesse saudita em fazer negócio com a gente, fazer com que a gente entre para a OPEP. Esse é o primeiro ponto, né? Olha, o Brasil hoje tem reservas médias. Né? Uhum. Temos grandes reservas mundiais de petróleo, onde estão? Na Arábia Saudita, Estados Unidos. São 250 bilhões de barris e 200 bilhões de barris. O mundo tem mais ou menos hoje 1,6 trilhões de barris, para ter uma ideia do tamanho do bolo, né? A gente está falando do mar de petróleo que existe. A Arábia Saudita é em primeiro lugar de reservas, depois vem os Estados Unidos. Aí depois nós temos a Rússia, os Emirados, a Iraque, que tem mais ou menos reservas entre 100 e 90 e 150 milhões de barris de petróleo.
E depois o Brasil entra no terceiro escalão, e tem mais ou menos 60 bilhões de reservas recuperáveis, né? Então é um ator importante, digamos. Já considerando margem equatorial ou não? Não, essa ainda é uma área que não está sendo explorada por enquanto. Mas o Brasil hoje comprovadamente tem 60 bilhões de barris dos nossos, especialmente no pré-sal. E, ao mesmo tempo, ele é um grande exportador. O Brasil exporta quase tipo o Kuwait, né? Exporta quase 1 milhão de barris por dia. E, por sinal, essa movimentação russa, o Brasil passou de exportador para a China, passou para a Europa, porque abriu o espaço mais próximo, digamos, em quilometragem, que é importante no transporte marítimo, seja quanto mais perto, melhor o desempenho da indústria. Então, o Brasil é um ator importante. A Arábia Saudita tem muito interesse com o Brasil, obviamente, além de outros assuntos de agronegócios e tudo mais, Embraer, e eventualmente da área de segurança. O Brasil tentou convidar o Brasil para ser membro da OPEP, mas o Brasil tem um marco regulatório diferente, você não pode botar cap na produção de petróleo, também não tem interesse em se submeter à organização da OPEP e tudo mais. Então o Brasil recusou, mas mantém relações ótimas. O Bento Albuquerque esteve lá várias vezes, na Arábia Saudita, esteve nos Emirados. Não vamos entrar nos detalhes do que aconteceu nessas visitas, agora, em termos de joias e tal, esse é outro assunto. Não é nosso assunto. Mas há uma troca de informações. O Brasil digamos, ele é membro observador das reuniões da OPEP, né? Há um acordo de investimento de 10 bilhões de dólares que nunca saiu do papel. Então, há grandes interesses da Arábia Saudita e do Brasil por ser, digamos, o principal membro da OPEP. Então, há esses acordos. Então, o Brasil ele é importante em termos energéticos, né? E o Brasil também tem fronteiras não exploradas, como essa região da norte, né? Onde Suriname hoje está, digamos, está bombando. Né? A Economist fala em nova geografia do petróleo, né? Se referindo a essa produção de Guiana, Suriname exatamente, que tem uma fronteira, apesar que as reservas lá são pequenas, são 11 bilhões de barris, e a produção chega a 600 mil barris ou tudo mais. O Brasil, ele tem uma certa aproximação com aquela região da Foz de Amazonas, aquela parte do norte do Brasil. Mas nós temos o IBAMA, né, que tem a sociedade civil, tem uma série de restrições. Ao mesmo tempo não são restrições, porque eles proibiram a Petrobras a fazer os testes, não estamos explorando ainda. Agora a IBAMA recusou que haja fazer os testes de pesquisa. Você não pode proibir a pesquisa. Ao meu modo de ver, não estou criticando ninguém, mas você não pode proibir a pesquisa. Quando chegar a época da exploração, é outra conversa, outra legislação. Mas proibiram a pesquisa a 500 quilômetros da Foz de Amazonas. Mas 500 quilômetros daqui para São Paulo, gente. Né? A pesquisa não é nada de exploração. Agora, obviamente, o Brasil tem que explorar isso potencialmente, porque é uma área econômica não só importante para as pessoas da Amazonas, mas para o Brasil, para a geopolítica brasileira. Senão amanhã os americanos vêm. A pesquisa está a 160 quilômetros da fronteira do Brasil. Se passando 200 milhas, viraram as internacionais. Então, se o Brasil não explorar, pode ser que alguém explore. Então é uma zona importante e é uma coisa que o Brasil também tem a matriz energética brasileira é muito verde, muito boa em termos de renováveis, de álcool, de biomassa, de eólica e hídrica, né? Então o Brasil tem uma certa vantagem sobre os outros países, né? Mas você não pode deixar de explorar, porque se você também esbarrar com uma estagnação das suas reservas, você passa a decair, né? Então se o Brasil não aumentar as suas reservas petrolíferas, elas vão se esgotando. Então precisa de novas fronteiras. Isso no mundo inteiro. Né? Se você não sobe, você desce, né? Então você tem essa queda. Então o Brasil é importante para eles, eu acho que essa fronteira que é riquíssima, né? Que o Brasil pode explorar e desenvolver muito ainda e torna-se cada dia mais importante
e não deixar de, digamos, de ser um país, digamos, uma matriz energética verde, ou matriz energética usa de outros meios de hidrogênio verde, essas coisas, não deixa você não pode deixar de explorar isso, porque também precisa disso. Ao mesmo tempo, tudo isso requer investimentos muito grandes, né? E quem pode fazer esses investimentos? As companhias petrolíferas, ao mesmo modo de ver. As companhias petrolíferas, né? Porque os bancos não podem financiar, mas quem tem esse poderio, são assim, digamos, não é o cartel, que é uma expressão que eles não gostam de usar, mas agora Dubai, por exemplo, está sediando o COP28, né? Então é contraditório que um país produtor de petróleo convida, né, ou seja sede dessa conferência. Ao mesmo tempo, o presidente da ADNOC, né, Sultan Al-Jaber, se não me engano o nome dele, ele é o presidente da COP28. Né? Então você pode conviver com os dois, né, sem deixar de explorar petróleo e ao mesmo tempo virar uma matriz energética verde, ou se passa por um período de transição energética menos dependente do petróleo, mas também não pode ficar 100% sem essa área. Sendo realista, né? O mundo ainda vai depender de petróleo, gás, derivados durante muito tempo, muito né? Muito tempo. Está diminuindo, mas continua. Então, eu acho que o Brasil está cada dia mais importante, sem dúvida. Najad, muito obrigada. Adorei essa conversa. Você gostou? Muito bom. Eu fico muito assim, honrado de ser convidado aqui por vocês, pela SEBRE. Realmente eu acho muito bom. Muito obrigado pela essa oportunidade. Que bom. Essa edição do SEBRE Conversa fica por aqui. Desde já ficou o convite para o Najad voltar a conversar com a gente de novo. Essa edição do podcast teve direção feita por mim, Leila Sterenberg, e pelo Felipe Vasques, produção da Daniele Tomazelli, edição do Felipe Vasques, produção executiva do Pedro Formitag, trilha sonora original do Marcos Souza, trabalhos técnicos do Betão Ferreira e do Eduardo Pique, com apoio técnico da HD Solution. Muito obrigada e até a próxima.